você que tem um MEI, você que trabalha como autônomo, enfim, já deve ter recebido em algum momento algum tipo de cobrança. Algum tipo de dizendo o seguinte: olha, seu CNPJ foi consultado, tal, ou então você precisa pagar isso aqui e manda um link. Esses dias eu estava orientando uma pessoa idosa que me mostrou um link de alguma coisa, e eu disse: quando mando uma mensagem para o senhor e manda um link para clicar, já descarta que é golpe. E geralmente é isso que muitas vezes acaba acontecendo. Mas existe um problema aí que não é de hoje, mas que continua acontecendo, que são cobranças enviadas muitas vezes para quem tem empresa, para quem trabalha como MEI, enfim, e que às vezes as pessoas, por desconhecimento, acabam caindo nesses golpes. Eu até achei que isso estava um pouco parado por conta da quantidade de informações que tem, né, Anderson? Mas infelizmente muita gente continua caindo nisso. E para falar sobre esse assunto, para alertar inclusive você, nós estamos recebendo aqui a Cristina Zucchi de Souza, ela que é contadora e também é coordenadora do núcleo das empresas de contabilidade, da Associação Empresarial de Brusque, que vai falar conosco a respeito. Tudo bem, Cris? Olá, Valdomiro, boa tarde, tudo bem? Anderson, boa tarde também, boa tarde. As meninas e demais ouvintes da Rádio Cidade, muito boa tarde. Primeira vez aqui, né, Cris? Ou não? Já teve aqui antes, não? Aqui na Rádio Cidade, primeira vez. Ah, sim, então vamos te convidar mais vezes, porque esse assunto nós não vamos conseguir zerar hoje, né, Anderson? Com certeza. Tem muita coisa que realmente a gente precisa tirar dúvida. Continua tendo muita tentativa de golpe, de pagamento de boletos, enfim, ô Cris? Muitas. Nós percebemos no dia a dia que esses golpes, eles estão se intensificando a cada dia. Sim. À medida que nós vemos inteligência artificial sendo aprimorada e tomando uma proporção maior, esses golpes, eles crescem na mesma proporção. Acredito até que seja por conta justamente de inteligência artificial que consegue buscar as informações de maneira uma rápida, forma né? muito rápida, né? Então, diariamente eu recebo no escritório no mínimo umas 15 chamadas de clientes ou de outros contribuintes que estão com dúvida se devem pagar aquele boleto que receberam ou não. Então, esses golpes, eles estão assim tomando uma proporção que sem limites, na verdade. E qual é o tipo de cobrança mais comum que eles tentam aplicar? Que você tem conhecimento? O que mais nós vemos no dia a dia são as guias DAS, né? Que o MEI, ele é obrigado a pagar mensalmente. Então, eles mandam uma guia, essa guia DAS, idêntica à da Receita Federal, com todos os dados do contribuinte, realmente idêntica da Receita Federal, né? No entanto, quando a pessoa vai fazer o pagamento, ela observa que esse pagamento ela não está indo para a Receita Federal, ela vai para um outro CNPJ aleatório, né? Então, esse é o maior número de golpes, em relação à guia DAS da Receita Federal. Mas muitas vezes eles também dizem que a declaração do MEI que a pessoa está com o CNPJ suspenso, então ele tem que pagar um valor X para poder liberar novamente o CNPJ. E aí eles acabam fazendo outras cobranças, porque eles se apresentam muitas vezes como se eles estivessem oferecendo um serviço, né, para a pessoa. E aí eles já oferecem ali um pacote de regularização, aonde eles cobram um valor específico para regularizar o CNPJ da pessoa, né? Geralmente eles mandam por SMS, por WhatsApp, por onde que é mais enviado? O canal mais usado hoje é o WhatsApp, mas por e-mail também, as pessoas estão recebendo muito, e também não deixa de por SMS também, né? Mas o SMS acaba sendo menos regular. Mas o WhatsApp hoje é o canal realmente que está disparado nesse envio de comunicação, né? Inclusive, é interessante que os dados, né, particulares, eles conseguem mandar, e as informações como se realmente eles sabem o que você está fazendo da sua vida, né? Isso. E aí você fica, é verdade isso? E acaba caindo no golpe, né? É justamente isso, Anderson. Por isso que eu acredito que seja realmente uma inteligência artificial muito bem, né, aprimorada nisso, porque eles buscam basicamente todos os dados públicos que nós temos hoje como pessoa, né, como contribuinte, como cidadão. Então, no CNPJ da pessoa, ali está destacado a atividade que ela pratica, né? Qual é o ramo de atividade que ela atua, o telefone, o e-mail, né? Quando o contribuinte ele faz o cadastro no MEI, ele já cadastra todos esses dados. E então essas informações elas estão disponíveis. Elas ficam públicas, forma. né? Isso, né? Elas são públicas.
Então eles chegam com essa informação tão bem apurada que a pessoa que ela se encontra às vezes numa certa situação de irregularidade, ela acredita que aquilo ali seja verdade, né? Por exemplo, um contribuinte que ele está em atraso com a guia DAS do MEI, né? Ele tem consciência desse que ele está nessa situação de atraso. Ele recebe uma informação dessa pelo WhatsApp, né? Com uma guia idêntica da Receita Federal e dizendo, você está em atraso, né? Com a guia DAS, você precisa regularizar essa situação. Automaticamente ele já acha que é a própria Receita Federal cobrando ele naquele momento. Então, nesse momento, ele já tem aquele senso, né, de cidadão, de regularizar a sua situação. Então, a pessoa muitas vezes sai pagando essa guia sem saber, né? Até um dos objetivos de trazer a Cris aqui, Valdomiro, a Cris é minha contadora, inclusive, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui da RC Contabilidade, né? Só que, porque eu recebi uma guia dessa. E ano passado, não sei se a Cris lembra, eu caí num golpe. Lembro. Porque, tipo assim, ó, a informação que eles colocam, ó, se você não pagar agora, amanhã você já não consegue mais emitir nota. Então, eles se colocam na parede. Aí você fica preocupado, meu Deus, eu tenho uma nota para fazer amanhã, não consigo. E você não consultou a Cris? Você já foi logo pagando? Mas aí agora não, eu recebi ontem, esses dias, né? Faz um tempinho já. Aí eu já mandei para ela, não, e é golpe. Aí onde a gente também teve essa iniciativa, né? Eu conversei com o Valdomiro para trazer a Cris aqui, para justamente alertar, porque o que tem gente caindo em golpe, e é assim, eles vão tentando, né? Isso. Sempre tem gente que cai, né? Isso mesmo. Agora a pergunta é como identificar quando é golpe e quando não é. E porque se eu tô precisando pagar mesmo, como que eu faço daí, Cris? Sim. A minha orientação é não pague nada que venha pelo WhatsApp. Nada, né? A não ser que seja de alguém realmente de confiança, né? Um prestador de serviço de confiança, algo que saiba realmente que a fonte é verídica. E nesse caso até tem que cuidar por causa da clonagem, né? Do WhatsApp. No ano passado nós fomos clonados com o WhatsApp do escritório, então muitos clientes receberam informações e guias para fazer pagamento com a nossa logo, né? Tudo identificando como se fosse a RC Contabilidade. Mas na verdade o nosso WhatsApp tinha sido clonado. Então, até nesses casos tem que cuidar, né? Mas assim, ó, uma dica que eu dou é a Receita Federal, ela jamais, em hipótese alguma, ela envia cobrança pelo WhatsApp. Jamais, né? A Receita Federal, o único canal que ela tem de cobrança é o ECAC, que é o portal da Receita Federal, que a pessoa só consegue entrar com a senha do Gov, né? Então, ninguém consegue entrar no teu domicílio fiscal da Receita Federal sem a tua senha do Gov. Certo? Então, é o único canal que a Receita Federal disponibiliza para enviar cobranças, né? No caso do MEI, existe o portal do empreendedor individual, né? .gov, porque existem alguns sites de outras empresas que prestam serviços que eles usam portal do empreendedor, mas aí a extensão dele é .com.br, por exemplo. Então, não tem nada a ver com o Gov, não tem nada a ver com a Receita Federal. Então, a dica que eu dou, não pague nada pelo WhatsApp, nada que venha por e-mail, porque a Receita Federal ela não faz esse trabalho, tá? Ela não envia nada. Se a pessoa tem dúvidas, né, quanto ao pagamento, se ela realmente está em alguma situação que gere dúvida, nós temos alguns canais de serviço gratuito, né, que são subsidiados pelo governo federal, inclusive, né, que é o Sebrae. Nós temos aqui em Brusque também a Sala do Empreendedor, que ela é subsidiada pela Prefeitura de Brusque. Esses órgãos, eles dão um atendimento gratuito para a pessoa. Então, antes de fazer qualquer pagamento, né, procure algum órgão desse que eles vão te dar a orientação correta. Ou então procure um contador, né, um serviço especializado que possa te dar esse suporte, né? Uma outra orientação que eu dou não passe a senha do Gov para terceiros, porque a senha do Gov é o teu acesso restrito a todos os dados particulares, né? Com a senha do Gov, a pessoa consegue fazer, né, para os aposentados, principalmente, pensionistas do INSS, a pessoa entra no portal e faz empréstimo de aposentadoria, por exemplo, né? E então, assim, não passe senha do Gov também para fontes, né, que não seja de confiança. Porque muitas vezes as pessoas, assim, procurando o preço mais baixo, eles pegam serviços online, serviços pela internet, mas de empresas que eles não têm conhecimento, né? Muitas vezes não sabe nem com quem está falando, né? E a senha do Gov é algo muito sério, é muito restrito. Então, é uma outra orientação que eu dou, né?
E procure os órgãos realmente que sejam de confiança, os órgãos, né, do governo realmente, né, os oficiais, né, os órgãos oficiais, né, você que é o Sebrae e Sala do Empreendedor. Você que é MEI, principalmente você que é MEI, o ideal seria ter um profissional de contabilidade, quem puder ter, é garantia, é mais tranquilo isso. Mas eu não tenho faturamento que não... Ok, mas uma coisa que você tem que ter ciência, o MEI, ele só tem uma guia para pagar. É só aquilo ali, não precisa, se você tá com ela em dia, tá pagando tudo certinho, não tem por que você se preocupar com isso. Inclusive o que a Cris colocou, mas eu não sei como emitir. O próprio Sala do Empreendedor faz isso. O próprio Sebrae faz isso, né? E agora, se você tem um outro regime de tributação, obviamente você vai ter que ter, por lei até você tem que ter um profissional de contabilidade. E aí, na dúvida, pergunta para o profissional de contabilidade. Porque é melhor do que, de repente, você vai lá e acaba pagando uma coisa desnecessária que não havia necessidade, né, Cris? E é sempre assim, né, Valdomiro? O Anderson citou o caso dele, né? Realmente foi real, eu lembro. E até foi um sábado à noite, eu lembro até justamente da situação. E aí o Anderson pagou a guia e logo depois, que geralmente o golpe é assim, né? A pessoa cai, minuto depois vem uma lucidez e diz, caí num golpe, né? Então, assim, minutos depois a pessoa vem e ela já vem com a situação, acho que eu caí no golpe. E realmente aí não tem mais o que fazer, né? Então, né, antes de pagar, realmente procura, não precisa se desesperar, porque aquilo que, se está numa situação irregular, não é um dia ou 2 a mais que vai piorar a situação da pessoa, né? Ela tem tempo para isso, né? Tudo se resolve, tudo se tem um jeito. Então, muitas vezes... Eu até posso aproveitar a oportunidade para dar algumas orientações em relação ao MEI. Sim, com certeza. Até isso que eu ia te perguntar, justamente. Já seguindo aqui, né, a nossa entrevista, então eu vou dar algumas orientações em relação às obrigações que o MEI tem. Sim. Né? Você falou ali o pagamento do DAS, né? Essa é a obrigação principal que o MEI tem todos os meses, pagar a guia do DAS. A segunda obrigação, fazer a declaração anual do MEI, onde ele precisa declarar o seu faturamento. Né? Essa declaração ela ocorre do dia 1º de janeiro ao dia 31 de maio. É o prazo que o MEI tem para poder entregar essa declaração. Uma terceira obrigação que o MEI, que em alguns casos ele pode ter, é de fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Porque isso gera muita dúvida no MEI, porque ele acha que entregando a declaração anual do MEI, não ele precisa mais declarar nada. Não precisa mais declarar. Mas muitas vezes esse rendimento que o MEI tem, ele é do CNPJ. E o titular do MEI, na verdade, é ele que usufrui desse valor, né? Sim. Então, o titular acaba recebendo, né, os valores do faturamento do MEI. Então, se esse rendimento que o titular recebeu, ele ultrapassar o limite para a declaração, que até ano passado nós tínhamos o valor de 33 mil, ele está obrigado também a declarar o imposto de renda. Então, são 3 obrigações que o MEI tem: pagar a guia do DAS, fazer a declaração de ajuste anual da pessoa física e fazer a declaração de faturamento do MEI. São essas 3 obrigações. E essas 3 obrigações podem gerar exclusão do MEI. Né? Então, isso é justamente isso que os golpistas eles usam, né? O seu MEI pode ser pode ser excluído, ou ele está inapto por falta de declaração, porque eles sabem todas as obrigações e eles sabem onde pegar, né, cada caso. Mas um ponto importante é que essa exclusão ela não acontece da noite pro dia, né? Ela geralmente é de um calendário fiscal para o outro, né? Isso. Não, eu tô com inadimplente 3 meses de julho, será? Não, aí vem uma mensagem assim, não, isso não vai acontecer ali. Se acontecer, vai ser na virada do ano, né? Isso, justamente, no ano calendário seguinte. Sim. Né? Então, não é o fato de estar 1 mês, 2 meses atrasados que vai cancelar o CNPJ ou vai cancelar o MEI, né? Não é nada disso. Sempre no ano calendário seguinte, ou então ainda 2, 3 anos depois. Sim. Depende da situação em que a pessoa se encontra. Cada caso é um caso, né? Qual é o valor hoje que está do micro, porque a pessoa como MEI precisa pagar todo mês? Que são todos os impostos, tudo num valor só. Qual é o valor que está hoje? R$87, aproximadamente R$87. Ela diferencia porque dependendo da atividade de cada MEI, né? Mas ela vai de R$80 a R$87. E o faturamento? O faturamento anual do MEI é 81 mil. 81 mil. Ainda tinha uma ideia de mudar para 100 e poucos mil, mas não está valendo ainda. Existe uma proposta de lei, né, um projeto de lei que para alterar de 81 para 144 mil. Mas ainda não foi aprovado. Então, enquanto não houver essa aprovação, o limite do MEI continua sendo 81 mil no ano.
E hoje assim, dentro do que você até como coordenadora do núcleo, nós temos muitos microempreendedores individuais, falando aqui da nossa cidade, por exemplo, como é que está isso? Porque o MEI, que surgiu lá no 2008, 2009, por ali, ele veio justamente com a ideia de formalizar aquelas pessoas que têm atividades que não têm remuneração, porque aí quando você paga as guias tudo certinho, você tem ali o INSS, você tá segurado, enfim. E muita gente de lá para cá acabou aderindo ao MEI. Hoje, qual é que é a nossa realidade aqui dentro do que você tem de informação? Isso, nós temos um número bem expressivo de MEI, né? Ano passado, a estimativa que eu ouvi da Prefeitura Municipal era que se passava de 10 mil MEIs aqui na cidade de Brusque, né? E eu acredito que esse número tenha aumentado porque as pessoas estão sendo obrigadas a buscar a formalização, sim, né? A cada ano. Mas nós temos um número bem expressivo. Eu não sei agora te dizer, né? Com exatidão, né? Com exatidão, mas um número bem expressivo, sim, de microempreendedores. Até sobre a questão da restituição de imposto também tem, né? Quem é que recebe, quem pode receber. Quem pode receber, no caso, né? Sim. Quem recebe restituição de imposto de renda são as pessoas físicas que, porventura, pagaram o imposto de renda durante o ano. Então, por exemplo, o assalariado, né? Pessoas físicas que trabalham como CLT, que passam acima do limite. Agora, o limite para começar a pagar imposto de renda mensalmente é acima de R$5.000, né? A partir de 2026. Então, mas, por exemplo, quem no ano de 2025 estava registrado, trabalhando como CLT e recebeu acima de R$2.500, R$2.700, depende de cada caso, tá, Anderson? Essas pessoas, elas sofreram retenção de imposto de renda durante o ano. Foi descontado lá da folha de pagamento, do olerite de pagamento deles, um valor específico de imposto de renda. Esse valor, no momento que a pessoa faz a declaração de ajuste anual, é feito um cálculo para verificar se essa pessoa, ela pagou imposto a mais do que ela deveria pagar. E aí, nesse momento, a pessoa tem a oportunidade de declarar despesas médicas, despesas com educação. E também tem um próprio benefício que a Receita Federal trata, que ele dá um desconto simplificado, é um desconto de 20% no rendimento para as pessoas físicas que não conseguem comprovar essas despesas, por exemplo. Então, a Receita Federal, ela dá esse desconto de 20% na declaração de imposto de renda. Isso faz com que a pessoa tenha, em muitos casos, paga o imposto a mais durante o ano. Sim. Então, nesses casos, essas pessoas físicas, elas conseguem fazer a restituição de imposto de renda. Mas somente as pessoas físicas que tiveram essa retenção de imposto de renda. Quando você vai comprar uma mercadoria, eles falam assim, geralmente, você quer CPF na nota? O que significa isso? Sim. É bom falar ou dizer que não precisa? Aqui na nossa cidade, na nossa região, nós não temos nenhum benefício em colocar o CPF na nota, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, as pessoas, né? Eu lembro agora do caso de São Paulo. Eles acabam tendo um certo benefício, um desconto no IPTU ou um certo ressarcimento pelo volume de notas que eles têm no CPF. Então, para esses casos, é interessante colocar o CPF na nota. Hoje aqui para nós isso não tem muita validade porque nós não temos esse tipo de benefício na nossa região. Né? Porque eles continuam dizendo que CPF na nota não. Isso, né? Então, só que o estabelecimento comercial, ele tem a obrigação, né? Independente de onde está localizado, ele tem a obrigação de oferecer esse, né? Porque, na verdade, o cupom fiscal ou, né, a nota de consumidor acima de R$200, ele já seria obrigado a ter o CPF na nota. Então, o estabelecimento, ele está cumprindo o papel dele, né? De oferecer essa informação, né? Mas hoje nós não temos nenhum benefício em colocar ou não o CPF na nota, né? A não ser quem queira realmente, né, comprovar, né, algo. 12h, 48 minutos. O papo tá bom, o tempo é nosso adversário, mas eu já vou fazer um convite para a Cris, para uma outra oportunidade, a gente esmiuçar, porque tem muito mais assunto que a gente precisa até abordar, até para informar aí a população. Cris, muitíssimo obrigado. Sim, eu agradeço a oportunidade, né? Até em nome da CIB, do Núcleo das Empresas Contábeis, que eu estou representando hoje aqui, né? Agradeço a oportunidade e a gente se coloca à disposição também, Valdomiro, Anderson, né? Para qualquer situação que vocês queiram esclarecer, que esteja, né, ligada à área contábil, tributária.
com certeza a gente está à disposição para tá esclarecendo. Perfeito, vamos intimá-la mais vezes. A Cris se formou com o Delamar, sabia? Ah, é? Olha só. Detalhe importante. Ele era um bom aluno? Aí tem coisas que a gente acho que é melhor pulo o assunto, né? É bom a gente ter essas informações aqui, né? Pulo o assunto, mas ele era muito meu amigo na faculdade. Ajudei bastante ele a fazer os trabalhos de faculdade. Então tá bom.